Fala família! Pastor Jonatas na área para nós começarmos mais um tempo devocional do nosso projeto Jovens Fortes 2026 e hoje nós estamos no dia 36 iniciando a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Isso mesmo, hoje nós estamos lendo o livro de Atos capítulo 1 e o capítulo 2. Mas antes de nós iniciarmos o nosso processo devocional, eu tenho um desafio para você. Exatamente. Qual que é o desafio? O desafio é que você risque, sublinhe ou escreva tanto na sua Bíblia ou como no seu caderninho de anotações quantas vezes a palavra Espírito Santo aparece no livro de Atos. Todas as vezes que aparecer Espírito Santo ou o Espírito, você vai anotar, você vai riscar. E no final da leitura, do livro de Atos, você vai perceber a imensidade ou a participação ativa do Espírito Santo nesse livro. Há quem diga, e eu gostei desse texto, desse comentário, que o livro de Atos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo ou o Evangelho do Espírito Santo. Eu, de fato, acho isso aí muito bom, porque é uma ação ativa do Espírito Santo. Mas, voltando aqui para o nosso processo devocional, eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, do verso 17, que diz o seguinte: Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Vale a gente aqui lembrar que o capítulo 2 de Atos é o capítulo onde a promessa que Cristo fez para os seus discípulos que ele enviaria um outro Consolador que estaria com eles, estaria caminhando com eles até a consumação dos séculos, foi de fato consolidada. O Espírito Santo foi liberado e derramado em Atos capítulo 2 sobre a vida dos discípulos de Jesus. E você tem que eles estavam reunidos de fato num só lugar, e o Espírito Santo foi liberado sobre a vida deles, e eles começaram a falar em outras línguas. E aí a consequência é que as pessoas que estavam do lado de fora daquele cenáculo, caminhando e vivendo a sua vida normalmente, começaram a ouvir aquele barulho e entenderam naturalmente que os discípulos estavam bêbados, porque eles estavam falando coisas sem nexo, uma linguagem assim materna de alguns, e não tinha sentido algum aquilo que eles estavam falando. Mas a Bíblia fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar, começa de fato a falar acerca daquilo que eles estavam vivendo e aquilo que estava acontecendo. E aí Pedro cita essa profecia que diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Perceba aqui que eu quero dar uma destrinchada nesse versículo, que a primeira coisa que ele ressalta aos nossos olhos é que o Espírito seria derramado sobre todos. A promessa do Espírito Santo é para todos. Não é exclusiva agora para uma classe sacerdotal como era na antiga aliança, que o Espírito vinha, ministrava, falava da parte de Deus e voltava. Não. Agora o Espírito Santo é para todos. Para todos quem, pastor? Para todos aqueles que creem em Cristo. Quem crê em Cristo recebe do seu Espírito. Quem crê em Cristo desfruta do seu Espírito. E a primeira ação, você sabe, do Espírito Santo dentro de nós é produzir uma nova natureza. É uma regeneração. É quando o Espírito Santo entra que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto: o derramar do Espírito é para todos. É para mim, é para você. Não há em Cristo divisão de classes sociais. Não há em Cristo divisões étnicas. Não há em Cristo separação daqueles que sabem e daqueles que não sabem. Em Cristo todos somos irmãos. Em Cristo todos somos iguais. Em Cristo todos nós temos acesso à presença de Deus, porque em Cristo nós temos do seu Espírito, e o seu Espírito é para todos nós, aqueles que creem.
Segunda coisa, ele vai falar que os filhos e as filhas vão profetizar. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Percebe aqui que a gente pode classificar isso como algo crescente na nossa vida cristã. O primeiro estágio é o estágio dos filhos. O estágio dos filhos é que eles começam a profetizar. E o profetizar aqui não é o levantar do dedo, que a gente conhece muito no meio pentecostal, de um profeta que levanta e começa a dizer, eis que te digo. O profetizar aqui, biblicamente falando, é falar da parte de Deus. É falar inspirado pelo Senhor. É falar aquilo que a Bíblia fala, com base bíblica, ok? Profetizar não é prever o futuro. Profetizar é falar inspirado da parte de Deus. Então, a primeira experiência que eu e você, como filhos de Deus, podemos ter é profetizar, é falar inspirado, é falar da parte de Deus, é falar de acordo com aquilo que a Bíblia fala, falar em linha com a voz de Deus, ok? Os profetas são aqueles que falam alinhados com o coração e com a voz de Deus. Então, se você de fato quer desfrutar desse primeiro estágio, ande em linha com a palavra, olhe para a palavra, zele pela palavra, leia a palavra e fale a palavra. Quando você fala a palavra, você está falando inspirado pelo Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. A segunda coisa é que ele fala que os jovens terão visões. O que é ter visão? Ter visão aqui não é simplesmente só ver coisas de maneira sobrenatural. Ter visões é ter uma visão além do alcance. É enxergar aquilo que Cristo enxerga. É ver como Cristo vê. É olhar como Deus olha. Como é que Deus olha as coisas? Como é que Deus analisa na perspectiva da sua palavra a situação que eu estou vivendo, o contexto que a minha família está vivendo, o contexto que a minha sociedade, que o meu país está vivendo? É a cosmovisão. Como é que Deus enxerga? Percebe que é algo gradativo. Primeiro você fala em linha com a palavra, depois você começa a enxergar em linha com a palavra. Deus, de fato, tem nesses dias nos chamando para enxergar como Ele enxerga, falar como Ele fala, enxergar como Ele enxerga, ver como Ele vê. O terceiro desse estágio é os velhos terão sonhos. Aqui, irmãos, o sonho é o que motiva, o sonho é o que nos alimenta. O sonho, de fato, é aquilo que nos nutre, é aquilo que muitas vezes nos faz acordar pela manhã, trabalhar, de fato, pagar o preço. Mas aqui é o derramar do Espírito quem vai produzir um sonho. E não é um sonho natural. Se veio do Espírito, é um sonho do Espírito. É um sonho que está em linha com o Espírito. Se eu profetizo com base na palavra, se eu vejo com base na visão de Deus, eu sonho aquilo que está no coração de Deus. Precisa ser coerente você falar, você enxergar e você sonhar. Com que você tem sonhado esses dias? Com coisas naturais? Com coisas passageiras? Ou com sonhos eternos? Com coisas de fato que estão em linha com a eternidade, estão em linha com o coração de Deus. Mais uma vez, essas coisas não acontecem por esforço, não acontecem por conta de você, mas é por conta do derramar do Espírito. Quando o Espírito vem, quando o Espírito nos toma, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós profetizamos em linha com a palavra. Nós enxergamos em linha com os olhos de Deus e nós sonhamos aquilo que Deus sonha. Amém? Vamos orar a palavra em nome de Jesus? Diga assim comigo: sobre mim se cumpre as palavras da parte de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida, não apenas para me salvar, mas também para me capacitar para o ministério que Cristo me confiou. As palavras proféticas fluirão dos meus lábios como tochas vivas que queimarão o coração das pessoas. Terei minha visão alargada para enxergar na perspectiva do Espírito e sonharei os sonhos elevados que Deus tem para a minha vida. Isso não diz respeito a mim ou às minhas habilidades, mas para a manifestação do poder de Deus e do avanço da sua obra aqui na terra. Amém?
Bom, eu espero que você tenha sido tão abençoado como eu tenho sido abençoado nesses dias. Um beijão no seu coração. Tchau, tchau.